Sra. Presidente, antes de mais, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar os representantes dos sindicatos aqui presentes, agradecendo a disponibilidade para hoje partilharem esta reunião connosco e darem-nos a conhecer os vossos pontos de vista relativamente a uma matéria que é da maior sensibilidade e que suscita ao Grupo Parlamentar do PSD uma enormíssima preocupação, que tem que ver justamente com as condições do funcionamento do sistema prisional e, em particular, as questões relacionadas com a reinserção social que foram aqui colocadas. E eu gostava de aproveitar esta oportunidade para não só deixar algumas questões concretas aos senhores representantes dos sindicatos que aqui estão hoje presentes, mas antes disso gostava de fazer duas considerações prévias. A primeira consideração diz respeito à circunstância desta Assembleia da República ter, justamente pela especialidade e excepcionalidade da situação que se vive atualmente no sistema prisional e no sistema de reinserção social, ter tomado a decisão de constituir esta subcomissão. Eu julgo que é, e o Grupo Parlamentar do PSD, que se bateu desde o primeiro momento para a constituição desta subcomissão, julgamos que é um passo importante, que evidentemente é apenas um primeiro passo, mas que é determinante para que possamos, de seguida, colocar a Assembleia da República no centro da discussão de um tema crucial e crítico na sociedade portuguesa. A segunda consideração que eu não posso deixar de frisar tem que ver com o relato que nos deixaram hoje aqui e que é, desse ponto de vista, coerente das três intervenções, que de resto vem também na linha das intervenções que ouvimos na semana passada, que nos foi trazido pelas associações de apoio aos reclusos e que são relatos verdadeiramente preocupantes e que nos deixam não só com a consciência de que a constituição desta subcomissão veio em bom tempo, mas também nos deixa a consciência do importante e extraordinário trabalho que temos pela frente para que possamos, de alguma forma, atalhar caminho na resolução de alguns problemas que aqui nos foram trazidos. Eu compreendo a simpatia, a generosidade e a preocupação que o Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, procura mostrar que algumas questões estão sendo vindas a ser resolvidas. Agora, a verdade é que a sublotação do parque prisional é muitíssimo preocupante. As condições em que os nossos reclusos se encontram, em violação claríssima do princípio da dignidade da pessoa humana, com violação flagrante de algumas das normas da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, como bem ficou assertivamente frisado no recente acórdão petresco do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. A situação preocupante que se verifica no que diz respeito à ausência de políticas de reinserção social. Nós não conhecemos, eu atrevo-me a dizer, mas é uma pergunta concreta que deixo aos senhores, nós não conhecemos como é que os reclusos entram no sistema prisional, do ponto de vista da sua avaliação de risco, do seu plano de reinserção social. Não conhecemos a evolução que faz ao longo da execução da pena e não conhecemos a circunstância em que termina a pena e volta à sociedade. Portanto, isso é uma preocupação tremenda que temos nesta matéria. Outra questão que eu não queria deixar de frisar tem a ver com o Covid. O Sr. Deputado do Partido Socialista, que eu prezo muito, disse-nos acabou de nos dizer que o Governo muito tem feito nesta matéria e que, inclusivamente, respondeu às perguntas do Partido Socialista. Está com mais sorte do que o Grupo Parlamentar do PSD, que temos feito variedíssimas perguntas sobre a matéria, designadamente uma de 21 de maio, em que perguntamos concretamente ao Governo o que é que está a ser feito para proteger os guardas prisionais e todos os profissionais que estão no serviço prisional e os reclusos, e não obtivemos resposta. Mas, enfim, mas devemos ter com certeza. Queria perguntar concretamente ao... Não, eu agradeço, com certeza, não. Naturalmente não é responsabilidade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas do Governo. Estava só... infelizmente não tivemos a mesma felicidade, mas não tem qualquer... É só um comentário. Portanto, queria perguntar concretamente aos seus representantes dos sindicatos o que é que tem sido feito nesta matéria. Soubemos hoje, é uma notícia preocupante, que há novos casos de Covid-19 num estabelecimento prisional português e, portanto, gostávamos de saber concretamente como é que tem acompanhado a aplicação dos planos de contingência nesta matéria e que medidas de proteção é que têm sido desenvolvidas. E, para terminar, estou já a abusar, como é comum, da generosidade da Sra. Presidente, queria deixar uma última questão que tem que ver com um tema que nos preocupa particularmente e que recentemente tive a ocasião de ouvir uma entrevista do Sr. Dr. Jorge Alves sobre essa matéria, que tem que ver com o acompanhamento da saúde mental dos guardas prisionais.
ouviu falar sobre a questão da Casa Amarela. Eu gostava que desenvolvesse um bocadinho esse tema e gostava que desenvolvesse esse tema não só pela estruturalidade que o tema assume, mas pela especialidade e a relevância particular que assume em contexto de Covid-19 que estamos a viver. E mais uma vez agradeço não só aos senhores representantes sindicais que aqui estão connosco, mas uma vez mais à senhora Presidente, pela sua simpatia e generosidade.